Olá pessoal, vamos aqui hoje para mais uma aula de hidrografia. Hoje nós vamos falar sobre o anexo J da Norman 25 e consequentemente vamos falar de alguns aspectos também da publicação S44 da Organização Hidrográfica Internacional, tá bom? Então, para a gente poder começar, vamos começar falando aqui qual que é o propósito do anexo J, né? Então, o anexo J ele está aí para poder estabelecer esses procedimentos que vão ser usados para coleta e envio dos dados do levantamento hidrográfico na categoria A, ok? Então essas especificações elas vão ser trazidas principalmente da onde? Da publicação especial 44, da S44. E aí nós vamos ver um pouquinho desses procedimentos técnicos que são exigidos, tá bom? Não vamos ver todos, a publicação é muito grande, para quem quiser entender um pouquinho mais, basta baixar a S44 e a Norman 25, que já estão disponíveis lá no Moodle e você também acha facilmente na internet. Então vamos começar vendo aqui sobre os procedimentos para geodésia e topografia. Aqui está um resumo, tá? Não estão todos, não estão detalhados aqui, mas é um resumo dos principais. Então, primeiro, as coordenadas têm que ser em Sirgas 2000 ou WGS 84, ok? Isso aqui é o que está lá na Norman. A gente sabe que o oficial, o datum oficial é o Sirgas 2000. A gente tem que empregar pontos de apoio, certo? Para a localização da embarcação, que vão estar ajustados à rede geodésica do IBGE ou a um marco testemunho padrão da Marinha, que é descrito aí nessas fichas F21. Já vou mostrar para vocês. E se não existir ponto de apoio, pelo menos um deve ser implantado, ok? Então, esses marcos de apoio estão aqui, ó. Esse aqui é um exemplo de um ponto de apoio ali em Anchieta, certo? Que pode ser utilizado. Nesse caso aqui, ó, a gente vê que ele está no datum Córrego Alegre, então esse daqui não está atualizado. Então, esse daqui especificamente talvez não pudesse ser. Outra coisa, a gente tem que efetuar o ajuste da linha de costa e dos detalhes topográficos à carta náutica, ok? Então, no nosso levantamento, a gente tem que observar ali essas distâncias da onde a gente está medindo para a linha de costa. Pode ser que a linha de costa seja alterada em relação à última carta náutica, então isso pode ser atualizado também. E também tem que ser observados alguns requisitos de precisão dos equipamentos de localização por satélite. Então, aqui nessa tabela, a gente tem aí alguns parâmetros, né, que vocês já estudaram na disciplina de sistema de posicionamento por satélite. Não vou ficar detalhando isso daqui. É só para mostrar que cada método, né, vai ter aí um tempo de observação recomendado e uma precisão, tá bom? E aí a gente vai começar a falar da maregrafia. O que é a maregrafia? Vai ser a medição da maré durante os levantamentos hidrográficos. Para eu poder realizar um levantamento hidrográfico, uma batimetria, é essencial que eu saiba qual é o nível que a maré está em determinado momento, em cada momento, para cada leitura. Ou seja, eu começo o levantamento hidrográfico num horário e esse horário vai passando. Vamos supor que eu vou ficar uma hora ali fazendo o levantamento e quando eu comecei a maré estava num nível, quando eu terminei a maré estava em outro nível. Então, para cada lugar que eu passei, eu vou ter que subtrair o nível da água. Se eu comecei a maré estava com 1 metro de altura, né? Se a maré estava com 1 metro de altura, eu tenho que referenciar isso a meu zero hidrográfico. Então, começou com 1 metro, eu tenho que tirar 1 metro da profundidade, já que eu tenho que referenciar com zero. Quando eu terminei, a maré estava com 1,20. Então, na minha última medição, eu vou ter que tirar 1,20 m para dizer qual é a profundidade ali. Ok? Então, a maregrafia ela vai ser primordial. Se eu não fizer o trabalho de maregrafia correto, isso pode invalidar o meu levantamento hidrográfico, tá certo? Então, para poder realizar esse trabalho de maregrafia, a gente tem que usar como base essa ficha F41. Todas as fichas F41 vão estar disponíveis nesse site aqui, tá bom? Aqui eu estou mostrando um exemplo
de uma ficha F41 ali do Porto de Tubarão. Deixa eu passar aqui para mostrar um pouquinho melhor para vocês. Ó. Ela vai mostrar aqui, ó, as referências de nível, já já eu falo o que é isso. Vai dar informações sobre a régua que está lá medindo, certo? A régua que está instalada. E ele também vai mostrar aqui o nível médio do mar e o nível de referência. O que é o nível de referência? Vai ser esse zero hidrográfico. Então, o zero hidrográfico, o que é o zero hidrográfico? Quando eu vou fazer a carta náutica, todas as profundidades são em relação ao zero hidrográfico, que vai ser a menor profundidade. O zero hidrográfico vai ser, entre aspas, assim, a menor maré, né? Então, quando eu vou fazer a medida vai ser essa aqui, de profundidade. Só que essa profundidade pode aumentar se a maré estiver mais alta, ok? Então, ele vai dar informação aqui sobre onde está a régua, onde que está o meu zero hidrográfico, né? E vai também me falar onde estão as referências de nível. Como que funciona, então, um marégrafo? Para eu poder medir ali a variação da maré. Eu tenho que colocar um aparelho para medir a variação da maré na mesma hora, coloco o barco para andar lá, o barco vai marcar a hora que ele está fazendo cada medição, o aparelho vai marcar a hora que o barco que está fazendo cada medição, e no mesmo momento tenho aqui um aparelho marcando a hora e o nível da maré. Então, eu isolo aqui, né, para não ter interferência de onda, faço um tubo para poder ligar os dois. Então, se a maré subiu aqui, o meu nível da água sobe aqui também. Então, eu vou marcando aqui de tempos em tempos, 5 em 5 minutos, 10 em 10 minutos, de minuto em minuto, o nível da maré, ok? Tem outras formas, né? Tem outros aparelhos também que podem medir, ao invés de ser um aparelho por flutuação, como a gente viu ali, tem outros equipamentos. E eu tenho também que ajustar esse nível da maré às minhas altitudes, né, do continente. Então, para isso, eu vou precisar de fazer um nivelamento geométrico. Para fazer esse nivelamento geométrico, eu vou ter que ter, então, referências de nível. O que é referência de nível? Vai ser justamente uma espécie de marco, vamos dizer assim, que eu vou usar para ajustar a minha altitude aqui, né, em relação ao meu elipsoide, ao meu geoide, ao meu nível da maré, tá bom? Então a gente tem vários procedimentos para poder fazer isso. Eu vou passar resumidamente por eles aqui, certo? Porque é muita coisa. Então, a gente vai ter que fazer primeiramente um planejamento e reconhecimento de campo. O que significa isso? Observar onde estão as estações maregráficas, certo? Fazer um zoneamento da maré. Tipo, a maré ela não vai subir igualmente no mesmo momento em vários lugares. Então, a minha estação maregráfica está num lugar e eu estou medindo em outro. Então, tem que fazer o zoneamento sempre que isso tiver uma diferença maior aí do que 10 centímetros de diferença. Em algumas áreas, tem que ser instaladas novas réguas, certo? Dependendo do que acontece. Outra coisa, tem que verificar as referências de nível. Tem que ter pelo menos duas, certo? Se não tiver duas, você tem que implantar uma estação nova, certo? E se tiver duas, você tem que implantar no mínimo mais uma terceira, ok? Então, isso daqui são alguns dos procedimentos que a gente tem que ter em mente logo no planejamento ali, antes de começar a fazer o levantamento hidrográfico. Outra coisa, eu tenho uma estação maregráfica já existente, como eu mostrei lá pela ficha F41. Então eu vou ter que fazer alguns procedimentos também para reocupar, certo? Então, ó, como eu falei, o levantamento hidrográfico e a ocupação da estação, as medições ali tem que ser feitas no mesmo momento, ok? Tem que instalar a régua nos mesmos lugares, se eu for reocupar, da F41, onde está mostrado ali, realizar o nivelamento geométrico e duas sessões, ida e volta, para poder usar ali o desnível médio, certo? E também informar algumas coisas, tipo o tipo de nível utilizado, enfim. Por fim, confeccionar mais uma ficha de descrição naquele mesmo molde ali. Isso
óbvio, se eu for reocupar, né? Para poder ocupar uma maré, ou instalar, né, uma nova estação, tem que tomar esses cuidados aqui, ó. 3 a 5 referências de nível, certo? Instalar a régua e o marégrafo e calcular ali o nível de redução. Tudo isso tem que ser submetido à Marinha para que seja aprovado, certo? Além, óbvio, das outras recomendações que são a de reocupação. E a gente também tem que ter alguns cuidados com os dados observados, ok? Então, para a redução aí das sondagens, quer dizer, redução é tirar o nível da maré ali, da medição que eu fiz, como eu expliquei no começo, só pode usar os dados que forem obtidos ali no mesmo momento, simultaneamente com o levantamento hidrográfico. Os marégrafos têm que ser utilizados, ou seja, aquele aparelho que registra ali o nível da maré, de tempos em tempos, não pode ser alguém que vai lá e lê e anota, ok? Os dados, então, eles têm que sofrer aí esse controle de qualidade, eles têm que começar a registrar a maré antes do levantamento, um dia antes do levantamento, e parar só um dia depois. Então, o mínimo aí é de 25 horas de registro simultâneo, né? Simultâneo, não, contínuo, ok? Então, ajustar os marégrafos sempre pelo horário legal, ou seja, vamos usar ali a referência de Greenwich, a gente está aqui em -3, mas a gente vai usar a referência lá do horário de Greenwich e também marcar em minutos cheios. Então, tipo, 10 horas, 10 e 5, 10 e 10, 10 e 15, por exemplo, aqui, entendeu? Isso aqui é uma amostragem de 5 em 5 minutos. Dependendo, lógico, do seu levantamento, se a diferença for pequena, você pode marcar de 10 em 10, ou dependendo, você pode marcar de 1 em 1, por aí vai. Temos também os procedimentos para fluviometria. Bem, não precisa de falar muita coisa. A diferença aqui é que quando eu falo de maregrafia, eu estou falando da variação das marés. Quando eu falo de fluviometria, eu estou falando da variação do nível dos rios, né? O nível do rio varia ao longo do ano, de um dia para o outro, às vezes no mesmo dia o nível do rio está variando. Os procedimentos para realizar a medição, o levantamento batimétrico no rio, são bem parecidos. A diferença é que ao invés de eu ter uma ficha F41, eu tenho essa ficha F43, que é o equivalente da F41 para rios. Então a gente vai cumprir os mesmos procedimentos, tá certo? Na maré, quando a gente vai fazer ali a previsão e tal, e calcular o nível de redução, a gente usa vários cálculos e aquela teoria toda que a gente já viu. E no rio, para poder calcular esse nível de redução, eu tenho que usar pelo menos, no mínimo, um ano. Eu tenho que ficar olhando durante um ano o nível do rio subindo e descendo ali para ver qual é o menor nível. E esse nível de um ano ele é provisório. Para você fazer um nível permanente, eu vou ter que usar muito mais tempo de observação. Ok? Então, vamos começar a falar aqui dos levantamentos batimétricos em si. Tá bom? Então, os levantamentos batimétricos, eles vão precisar de observar aí uma série de aspectos, que a gente vai ver aqui os principais deles, ok? Primeiro, vamos começar falando dos equipamentos. Quando eu vou fazer um levantamento batimétrico, eu tenho que ter em mente o seguinte. Eu estou em uma embarcação, essa embarcação vai usar um equipamento que vai ser aí um transdutor, ou ecobatímetro, ou ecossonda, vocês vão ver diferentes nomes. E esse ecobatímetro, essa ecossonda, ele vai fazer o quê? Ele vai enviar um sinal aqui do barco, e esse sinal do barco vai bater lá no fundo, certo? E vai voltar para o barco. É através do tempo que esse sinal vai lá embaixo e volta que eu vou calcular a distância que ele percorreu para ir para voltar e o tempo que ele percorreu para ir para voltar. Com esses dois dados eu consigo saber a profundidade aí. Aliás, com o tempo que ele foi e voltou, eu sei a distância que ele percorreu para ir e voltar e sei também a profundidade, calculo a profundidade. Então, eu tenho que saber
aonde o meu barco está, para saber exatamente qual profundidade que eu estou medindo. Por isso, eu tenho que ter um equipamento GNSS acoplado ao meu barco. Então, eu tenho aqui o meu transdutor, que vai mandar o sinal, certo? O equipamento que vai processar o sinal vai ser o meu ecobatímetro, certo? Esse ecobatímetro ele está ligado a uma antena GPS que está me informando no mesmo momento que esse aparelho mandou o sinal lá para baixo e voltou, ele recebe o sinal aqui e ele grava o local que a antena GPS forneceu e ele grava também a profundidade, né, que foi medida. Além disso, eu ainda tenho que ter um equipamento que vai compensar os movimentos do barco, certo? Já já eu vou detalhar um pouquinho mais sobre isso. Primeiro vamos entender um pouquinho melhor como vai ser o funcionamento do ecobatímetro. Então aqui, ó, só para mostrar para vocês um tipo de ecobatímetro, que é o monofeixe, já eu detalho isso. Aqui um tipo de ecobatímetro multifeixe, certo? Que é muito mais caro e tem um levantamento maior. O sistema funciona assim, né? Você vai ter que ter uma bateria, lógico, um gerador ali no barco para poder ligar tudo. Liga o ecobatímetro, o GPS. Isso tudo vai com um computador ali, com um software específico que vai processando tudo isso, certo? Tem um software, obviamente, que vai gravar todas essas informações ao mesmo tempo, tá bom? Então, eu vou ter aqui o monofeixe, que vai ser o quê? Ele vai mandar apenas um sinal aqui, ó, perpendicular aqui ao barco, que vai lá e volta. Então ele vai medir uma linha. E eu tenho o multifeixe, que é como se eu fosse vários monofeixes, certo? Ele vai medir, na verdade, como o próprio nome diz aqui, uma faixa, certo? Uma faixa. E aí ele vai medindo, ele vai fazendo uma varredura do fundo do mar. Nessa imagem aqui, ó, a gente consegue ver a diferença deles. Se eu tenho aqui, ó, esse tipo de... essa aqui é uma medida de profundidade bem rudimentar, vamos dizer assim. Eu pego uma corrente com uma coisa bem pesada e vou medindo aqui a profundidade com a corrente, né? Aí eu pego alguns pontos aqui, depois eu tenho que interpolar esses pontos para deduzir a minha profundidade. No monofeixe, que é esse aqui, eu tenho uma faixa que eu vou fazendo a varredura aqui, ó. Meu barquinho vem daqui e vai fazendo a varredura. No multifeixe, ele vai pegando uma faixa bem maior. Nesse aqui ele pega uma linha, nesse aqui ele pega uma faixa. Então imagine, se o meu barquinho faz esse caminho aqui, ó, eu perco o que está aqui no meio. Eu vou deduzir depois por interpolação que essa profundidade aqui vai ser ali uma média, né? Mais ou menos desses dois aqui. Agora, quando eu pego o multifeixe, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar tudo que está ali no meio. Eu vou fazer uma faixa e depois vou passar outra faixa aqui para fazer uma cobertura total do fundo oceânico. Então, quando eu falo de cobertura, né, eu estou falando aí justamente dessa faixa aqui, ó, que o meu equipamento vai cobrir, ok? E aí a gente tem o outro equipamento que é o sensor de movimento. O sensor de movimento, ele vai controlar esses movimentos aqui, ó, do barco, porque o barco ele vai ter vários tipos de movimentos que vão acontecer ali. Eu estou num ambiente que eu não tenho controle, a água não está calminha, né? Tem onda, tem corrente, certo? Às vezes pode passar uma embarcação do lado. Então, se o barco fez um movimento ali, a medição dele fica um pouco comprometida. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui vários tipos de movimentos que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui. Vou mostrar rapidinho, tá? Nesse vídeo e depois vocês podem assistir com calma. Então, vou colocar aqui, ó, para a gente ver os tipos de movimentos que a embarcação vai fazer. Ela vai poder fazer esses movimentos aqui, ó, de balanço, de caturro e de cabeceada, como eles falam. Então, o balanço é esse aqui, ó, o barco de um lado para o outro, certo? Ele vai balançar, então vamos imaginar aqui, ó, se eu estou com o equipamento instalado aqui embaixo, ó, aqui o meu equipamento vai medir mais para o lado de cá. Se o barco está alinhado certinho, ele vai medir certo.
Se o meu barco vira para o outro lado, ele mede um pouquinho para cá. Então, por isso que esse sensor de movimento é importante. Do mesmo jeito, o caturro, ó. Meu equipamento está instalado aqui embaixo. Ó. Se o barco faz assim, ó, ele mede para cá. Se o barco faz assim, ele mede mais para cá. Ok? Então, isso daqui tem que ser compensado depois para eu saber o lugar que eu estou medindo. E o outro é o cabeceio. Então, ó, o movimento aqui da embarcação, de um lado para o outro, ele vai mudar ligeiramente ali o lugar para onde o meu sinal está sendo transmitido. Ok? Então, vamos continuar aqui mostrando alguns exemplos aqui de sensores de movimento. Esses sensores são instalados num barco, certo? E eles também são conectados ao computador para poder saber que, olha, teve esse balanço nesse momento, nesse segundo que a antena GPS marcou esse ponto, que o ecobatímetro deu essa profundidade, o barco estava um pouquinho virado para a esquerda. Então, eu sei que eu medi um pouquinho para a direita, por exemplo, entendeu? Então, esse sensor de movimento é essencial para fazer essa medida. Também temos que tomar cuidado aí com a qualidade dos dados, justamente por conta de todas essas influências que a gente vai ter aí, tá bom? Então, pessoal, referente à qualidade dos dados nos levantamentos batimétricos, a gente tem de observar algumas questões muito importantes. A primeira delas vai ser a questão da incerteza vertical. O que vai ser incerteza vertical? Vai ser ali a dispersão máxima associada a uma determinada profundidade. Eu estou medindo a minha profundidade lá de cima da água, então é difícil de eu ter certeza, diferente quando a gente está com um teodolito, com uma estação total, ou com uma trena ali para poder fazer a medida, que eu estou vendo o meu alvo, aqui eu não estou vendo. Então, sempre vai ter uma incerteza ali. Então, essa incerteza ela vai estar representada pela dispersão ali do erro médio quadrático, ou seja, um nível de confiança de 95% daquela profundidade que eu estou dizendo ser a medida verdadeira. Então, a incerteza vertical total vai ser a incerteza dessa profundidade medida aqui, ok? Desse sinal ali que foi e voltou, para saber. Como eu vou calcular essa incerteza? Né? Tem um nível ali tolerável que vai ser calculado por essa fórmula aqui. Então, a gente tem esses fatores A, B e D. O D é a profundidade, os fatores A e B vão ser retirados aqui dessa tabela, lá da S44. Então, cada tipo de levantamento tem os parâmetros ali a serem observados. Esses parâmetros, obviamente, a incerteza da classe especial vai ser bem menor. Né? Então, por exemplo, aqui, para 10 metros, para uma profundidade de 10 metros, a incerteza ali a incerteza vertical total, né, a incerteza ali que pode ser aceita, vai ser ali de pouco mais de 20 centímetros, certo? Lógico, quando eu estou falando da profundidade de 40 metros, uma profundidade maior, a minha incerteza ela também vai ser maior. Então, aí eu vou ter vou aceitar, né, uma incerteza um pouquinho maior. Na classe 1A e 1B, vai ser maior ainda. Na ordem 2, que normalmente são para profundidades maiores, a incerteza admitida vai ser bem maior. Tá bom? Por que eu preciso trabalhar com essa incerteza? Vamos olhar essa imagem aqui. Quando eu estou trabalhando com equipamento multifeixe, por exemplo, eu estou pegando uma linha aqui, tá? Uma linha de profundidade que o barco percorreu. Você vai ter vários dados, várias medidas ali do mesmo ponto, ou de pontos muito próximos. Entendeu? Então você pensa, o barquinho está aqui em cima. O barquinho aqui em cima, ele vai enviar o sinal lá para baixo. Se tiver ali uma alga, alguma coisa, ele vai bater lá o som e vai voltar, entendeu? Se passar um peixe, uma tartaruga nadando ali também, então vai ter uma nuvem de pontos, na verdade. Então a gente vai tirar a média dessa nuvem de pontos para poder calcular onde é que vai ser a medição. No multifeixe, em alguns levantamentos, a gente tem que passar 2 vezes no mesmo lugar para garantir. Então, quando acontece de eu passar uma vez e a profundidade ser uma, e passar outra vez e a profundidade ser outra, com alguma diferença, não dá para saber qual foi o valor correto. Então,
nesses casos aqui, o levantamento pode ser invalidado, tá certo? E a gente também tem a incerteza horizontal total. O que é essa incerteza? Essa incerteza ela vai estar associada ao posicionamento da embarcação. Vamos resumir aqui, ó. Eu tenho uma antena GPS que tem que me dizer onde a embarcação está, certo? E o único jeito é esse daqui, porque eu não tenho ali dentro, não tem como eu sair ali com um GPS fazendo uma medição com um teodolito, com uma estação total de alguma base em outro lugar. Então, a única forma de eu me localizar é com o aparelho de GNSS. Esse aparelho de GNSS ele tem que ter uma precisão boa para eu saber exatamente onde está o barco, para saber exatamente onde eu estou lançando esse sinal aqui, certo? Então, se eu estiver lançando um sinal hora aqui, hora aqui, hora ali, qual dos três vai estar certo, ok? A minha precisão, se a minha precisão não estiver boa, eu não vou saber exatamente qual parte do fundo do mar é que eu estou medindo. E aí, quando a gente trabalha com levantamento, principalmente falando de ecobatímetro multifeixe, certo? Eu vou ter o que eu chamo de varredura. A varredura vai ser simplesmente aí a composição desse conjunto de feixes aí, né? Que o ecobatímetro vai ter, ou seja, a largura que os feixes do ecobatímetro vão alcançar. Lógico que o ecobatímetro ele vai trabalhar com um ângulo aqui, ó, um ângulo de abertura. Se a profundidade for menor, a varredura vai ser menor. Se a profundidade for maior, a varredura vai ser maior. A gente viu isso na fórmula aí no slide anterior, tá certo? E aí a gente aproveita mesmo um certo comprimento aqui da varredura. Às vezes a gente tem que desprezar uma parte aqui, dependendo da profundidade, o dado pode não ser muito preciso. A gente também tem a cobertura. O que é a cobertura? É a porcentagem do fundo que eu vou conseguir cobrir, que eu vou conseguir levantar. Então, um levantamento com a cobertura de 100% vai ser um barquinho que vai passar aqui, vai pegar toda essa região aqui, aí o barquinho vai e volta, passa aqui, pega toda essa área aqui, depois ele vai e volta e pega toda essa área aqui. Então eu vou calcular aqui o seguinte, a minha profundidade é de 10 metros, com essa abertura aqui, eu vou ter aqui uma varredura de 10 metros também. Então, 10 metros aqui, eu tenho 5 metros daqui até aqui, mais 5 metros daqui até aqui. Então, de 10 em 10 metros, meu barco vai ter que passar numa linha. Isso vai me dar o quê? 100% de cobertura, ok? E a gente também trabalha com o conceito de sobreposição. Por quê? Porque às vezes eu preciso de passar 2 vezes na mesma área para garantir que o meu levantamento vai estar certo. Então, quando eu quero fazer um levantamento de classe especial, por exemplo, eu tenho que fazer 200% de cobertura, ou seja, eu tenho que passar no mesmo lugar 2 vezes. Só que ao invés de passar o barco aqui e depois passar o barco aqui novamente, eu passo o barco aqui, então peguei essa faixa aqui, depois o meu barquinho vai e volta por aqui, ó. Aí nesse caso o meu barquinho pegou essa metade aqui, que eu já tinha pego, e essa metade aqui que eu não tinha pego ainda. Meu barquinho vai lá e ele volta aqui. Quando ele voltar aqui, eu vou pegar essa outra metade aqui, que eu peguei pela primeira vez nessa ida, e vou pegar essa outra. Depois eu vou fazendo assim e vou ter 200% aí de cobertura. Okay? Falando um pouquinho agora da coleta e do processamento de dados. Depois que eu adquiro ali os dados, né? O dado do GPS, o dado do ecobatímetro, okay? O dado do meu sensor de movimento, eu tenho que processar tudo isso para quê? Para poder dizer ali qual foi a minha profundidade, ok? E também, além de dizer a profundidade medida, eu tenho que reduzir, tirar o nível da minha maré para poder colocar minha profundidade no nível de redução. Aí começam a surgir alguns problemas que a gente encontra. Por exemplo, a gente tem os spikes. O que são os spikes? Os spikes são medidas que
que são meio que aleatórios, assim. Você não sabe exatamente o que aconteceu. Você estava medindo o fundo aqui, ó, de repente veio uma medida aqui que está completamente fora. O que acontece? Tem uma torre ali embaixo e tal? Não, não é. O que acontece é que teve uma medida simplesmente que foi errada. Então você vai ter que eliminar ela. Então depois você tem que fazer um processamento para eliminar esses spikes. Se tivesse algum elemento físico aqui, eu não teria só uma medida, eu ia ter várias. Então, assim, isso daqui é o que a gente precisa de observar, certo? Então, aqui, ó, nesse aqui, as minhas medições estão sem nenhuma detecção. E às vezes eu tenho aqui, ó, um spike, uma medida ali que não corresponde ao fundo. Em outros casos, se o meu equipamento não estiver bem regulado, ou enfim, ele tiver algum problema, eu posso ter esse tipo de medida aqui, ó. Várias medidas fora, entendeu? Isso daqui são dados que a gente chama de ruidosos, são dados que não têm qualidade suficiente para um levantamento topográfico de ordem especial, por exemplo. Então, muitas vezes esses dados aqui têm que ser eliminados, ok? Por isso que tem algumas recomendações que são feitas aí, inclusive disso está sendo acompanhado ali em tempo real, tá certo? Tipo, ao mesmo tempo que eu estou fazendo o levantamento, eu estou vendo como meus dados estão saindo, porque se estiver saindo o dado muito errado, se estiver saindo muito spike, o que pode acontecer? Eu posso ter que voltar depois a campo de novo, pegar outra embarcação, montar toda aquela parafernália para fazer o levantamento de novo. Então, é bom que eu esteja verificando ali na hora certa como se os meus levantamentos estão saindo bem. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre o planejamento de levantamento hidrográfico. Vou voltar aqui rapidinho, só para a gente poder ver. A gente tem que, quando for planejar um levantamento hidrográfico, a gente tem que planejar exatamente onde o nosso barquinho vai passar. Tá vendo? Então, se for 200% de cobertura, eu tenho que planejar a distância entre as linhas e tal. Tudo isso vai depender do equipamento, certo? Da profundidade e de mais algumas outras coisas. Então, a gente vai realizar um planejamento de levantamento hidrográfico. Por quê? Nós vamos criar um arquivo, tipo um arquivo shapefile. Aquele programa lá que processa todos os dados, ele pega esse arquivo shapefile e joga lá como se fosse um SIG, e ele vai guiando ali por onde que o barco tem que passar. Para facilitar a nossa vida, nós vamos trabalhar, eu vou dar a opção de fazer o trabalho aí de um levantamento monofeixe com o tipo de levantamento 1B, certo? Então, a ordem 1B, ela vai ser para profundidades menores que 100, tá certo? Quer dizer, não é para atualizar a carta náutica nem nada, e pode ser feita com um monofeixe, certo? A ordem especial e a ordem 1A precisam de um levantamento completo do solo marítimo, ou seja, aí tem que ser multifeixe, porque com monofeixe você não vai conseguir fazer, certo? Tem que ser um multifeixe com sobreposição. Nesse caso do 1B, a gente vai calcular ali a distância entre as linhas com base nessa referência aqui, tá certo? Nessa característica aqui. Então, é esse cálculo aqui vocês que vão fazer, tá bom? Outra coisa que a gente precisa de observar aqui são algumas instruções para controle de qualidade. Nessas instruções aqui, o que eu quero destacar para vocês é a importância de fazer as linhas de verificação. Aí aqui está explicando o que são as linhas de verificação, ok? E aqui também está falando sobre o monofeixe. Então, as linhas de verificação no monofeixe tem que ser intervalos discretos. Esses intervalos não podem ser mais do que 15 vezes o espaçamento das linhas principais de sondagem. Essa conta vocês vão fazer todas elas. Eu vou tentar mostrar um pouquinho melhor aqui para vocês poderem explicar. Antes, só falar aqui, ó. Então, o trabalho vai ser esse, fazer um planejamento de levantamento hidrográfico. Eu sugiro que vocês façam um monofeixe. Quem quiser fazer um multifeixe, pode fazer também um multifeixe, certo? Só que ele é mais complicado, vai exigir um pouquinho mais de vocês, tá bom? Esse trabalho pode ser feito em dupla ou em trio, certo? Originalmente a gente pede para fazer um monofeixe e um multifeixe, só que isso daí demanda uma ajuda muito maior, a gente costuma fazer isso no laboratório, presencialmente. Então,
como a gente não vai ter esse contato, eu vou dar a opção de vocês fazerem um monophase ou multiphase, tá legal? O que vocês vão ter que entregar? Vocês vão entregar um relatório com as informações usadas, eu já vou detalhar quais são essas informações, um mapa mostrando onde foram as linhas de sondagem planejadas e os arquivos em formato shapefile, ok? A entrega vocês vão ter aí cerca de um mês para poder entregar, tá bom? E nesse período eu estou à disposição para poder ajudar vocês qualquer dúvida que vocês tiverem, tá legal? Mas eu vou tentar explicar o máximo possível aqui agora. Então vamos lá. Quais são as informações que tem que ser prestadas no relatório? O equipamento que vocês vão utilizar, a largura e o comprimento da área a ser levantada, a profundidade média que vocês consideraram, o tempo de navegação que vocês vão ter para o levantamento, as linhas de sondagem, o número de linhas, quantas linhas vão ser, a distância entre as linhas de sondagem, o espaçamento, quantas linhas de verificação, a velocidade do barco, isso aqui eu vou ceder para vocês, e a distância total percorrida pelo barco ali durante o levantamento. Então, isso daqui são as informações que vocês vão passar para mim. Vocês também vão entregar um mapa parecido com esse daqui, ó, mostrando aqui as linhas de sondagem, tá vendo? Nesse caso aqui, ó, são as linhas de sondagem e aqui também uma linha de verificação. Só um detalhe, a ideia é que a linha de sondagem seja sempre assim, ó, perpendicular à costa, tá vendo? O mais perpendicular possível e também mais paralelas entre si. Às vezes você vai ter que fazer ali alguma abertura e tal, mas essas não se guiem por essa imagem aqui, não tem que ficar igual, certo? Você só tem que colocar aqui para mim aonde são as linhas que você vai passar. Então o barco vai passar aqui, depois vai vir aqui, depois vai vir aqui. Ó, aqui tem uma ilha, ele vai ter que desviar, tem que vir aqui. Então o barco vai fazer todas essas linhas aqui. No final, ele vai fazer o quê? Vai fazer uma linha de verificação. Por quê? Quando o barco passar aqui, ó, ele vai passar duas vezes nesse ponto. A profundidade que ele mediu nessa sondagem tem que ser igual à profundidade que ele mediu nessa sondagem, quando ele estava passando nesse ponto aqui. Tá certo? Então, isso daí é o trabalho que vocês vão fazer. Bem, como que vocês vão fazer esse trabalho? Tem algumas explicações, certo? Que eu vou deixar para vocês que estão aqui, ó, nesse trabalho. Tá bom? Então, aqui, ó, tem várias coisas que a gente tem que levantar para poder fazer um levantamento hidrográfico. Temos que fazer o mapa, certo? Aqui, ó, das linhas de sondagem, da linha de verificação. Só que nem tudo que está aqui a gente vai fazer, ok? Nem tudo que está aqui a gente vai fazer. Vocês vão precisar de procurar na internet sobre esse equipamento, faz parte do trabalho, certo? Vocês vão procurar lá. Então, pessoal, o que vocês vão entregar? Vamos entregar um mapa ou dois mapas desse tipo aqui, que são duas áreas diferentes, ok? Vamos entregar um relatório com todas essas informações aqui. E vão entregar também um arquivo shapefile com essas linhas aqui, ó, com essas linhas aqui de sondagem e mais a linha de verificação, ok? Então, a ideia é essa daí. Só para a gente poder finalizar, eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer isso no QGIS, rapidamente, tá? Então, pessoal, aqui no QGIS, vocês vão receber, eu vou deixar disponível para vocês lá, esse arquivo aqui, ó, que é o arquivo da área onde vocês vão fazer, planejar um levantamento hidrográfico. O que eu estou chamando aqui de planejar o levantamento hidrográfico? É planejar aonde vão ser as linhas de sondagem, ok? Então, para poder fazer esse planejamento, vocês vão usar a carta náutica como auxílio. Ó, então, eu coloquei aqui essa carta náutica, essa 1401 e essa 1402. Na 1402, ela é bem geralzona, certo? Pega a área toda, mas é bem geralzona. A 1401 vai ter alguns detalhes a mais. Então, aqui, ó, vocês vão ver as profundidades. Vocês vão dar uma olhada aqui nessas profundidades, ok? E vão ver mais a profundidade média ali para poder fazer os cálculos, ok? Lembrando o seguinte, quando eu vejo uma profundidade aqui, ó, 4, um 4 maior em 4 pequeno, é 4 metros, 4. Então, 4 metros e 40 centímetros. Aqui é 3 metros e
90 centímetros. Lembrando, claro, se eu chegar lá um dia qualquer, no dia de fazer meu levantamento, quer dizer que nesse lugar aqui a profundidade vai estar 2,8 metros somente? Não, não quer dizer que vai estar isso, porque isso daqui é a profundidade quando eu estou naquela maré mais baixa, ok? Então, se eu não tiver naquela maré de Syzygia mais baixa, a profundidade vai estar maior que isso, obviamente, tá bom? Mas aí a gente pode trabalhar com o valor médio desses aqui, tá legal? Então, vamos usar isso daí para poder calcular, e aí nós vamos criar um arquivo novo, certo? Um shapefile, para poder fazer aqui as linhas de sondagem, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida aí sobre como fazer isso no QGIS, podem me chamar, me procurar, que eu estou aí para auxiliar vocês. Nas próximas 2 semanas, a disciplina vai estar dedicada só a isso, ok? Então, nós não vamos ter vídeos novos, a não ser que vocês demandem vídeos para poder explicar alguma coisa ou outra. Vocês mandem mensagem para mim lá no grupo do WhatsApp, ok? Que eu vou, se precisar de algum vídeo para explicar, eu vou gravando e postando para vocês. Então, por hoje é isso, um abraço e a gente se vê aí nas próximas aulas e vai se falando pelo WhatsApp, ok? Lembrando que antes de finalizar a gente tem mais uma aula que vai ser de demonstração. Eu vou gravar ela aí nos próximos dias e já vou deixar disponível. Mas nas próximas 2 semanas a ideia é a gente se dedicar a fazer esse planejamento aqui, tá bom? Então um abraço a todos e a gente vai se falando.